Exatamente, viu, Juliano? O caso da bailarina Magó, o assassinato dessa jovem, pode ter novos episódios a partir de agora. O Flávio Campana, esse rapaz que aparece nas imagens, ele é apontado pela polícia como o assassino da bailarina. E até então, ele tinha permanecido calado. Flávio Campana falou poucas vezes para a polícia o que aconteceu no dia, não revelou praticamente nada. E durante todo esse tempo, desde quando ele foi preso, ele estava sem advogado. Mas agora, esse aqui é o advogado do Flávio Campana. Esse doutor Bruno Macedo, ele pertence a uma banca de advogados de Curitiba que foi contratado pela família do Flávio. Por quê? Ele chamou a família e disse que agora ele quer falar e vai lutar pela sua liberdade. O rapaz que morava em Apucarana e foi preso, ele diz que é inocente, que não matou a bailarina e tem como provar isso. Isso aí pode trazer novos contornos para essa história toda. O Flávio disse que a Polícia Civil falhou, errou na condução da investigação dessa história toda. Inclusive, segundo ele, tem como provar que ele teve uma relação sexual com ela, mas ele foi embora antes do crime acontecer. São palavras dele. E o advogado diz que agora o trabalho é para colocá-lo em liberdade. Será que ele vai conseguir? Acompanhe um trecho de uma entrevista que o advogado concedeu para a equipe do Pinga Fogo. O advogado esteve em Maringá ontem, esteve aqui nos nossos estúdios e falou a respeito desse assunto. Ouvimos dele a versão atinente aos fatos. O Flávio, ele é inocente, ele não cometeu essa atrocidade que está sendo imputada a ele. De fato, ele esteve na cachoeira naquele dia 25 de janeiro, naquele fatídico 25 de janeiro. No período da tarde, chegou lá no período da manhã, permaneceu lá até mais ou menos 17h30, 18 horas, quando então pegou a sua motocicleta e se dirigiu para a sua residência. Ele não pernoitou na cachoeira. Tá? O Flávio, de fato, conheceu essa moça na cachoeira, conversaram por cerca de alguns minutos, mantiveram uma relação sexual consentida. Entretanto, após a relação, o Flávio ele foi para casa. Existem imagens de uma câmera de segurança de uma borracharia na localidade do Pirapó, que mostra o Flávio passando por volta das 18 horas, 18h30, salvo engano, com a sua motocicleta, sentado inclusive no tanque da moto, porque o pneu traseiro estava furado. Ele não retornou para a cachoeira, então ele não esteve no local do crime quando, infelizmente, a bailarina foi executada. Ele foi embora para a casa dele, em torno das 17h30, ele foi para casa e não voltou. O crime foi à noite? O crime foi à noite. Testemunhas presenciaram essa situação de que haviam mais pessoas na cachoeira, até por volta das 18h30 ainda tinham pessoas na cachoeira. O Flávio se despediu da vítima e foi para a casa dele, não retornou mais ao local. Então não tem como ser imputado a ele esse crime se ele não estava no local do crime. E a defesa vai trabalhar nesse sentido de buscar requerer diligências, efetivamente no sentido de demonstrar que ele não esteve na cachoeira após esse horário. E a gente sabe, no país que a gente vive, que muitas vezes a condução de um inquérito policial ela não é feita de forma correta, de forma coesa, munida de uma parcialidade. Muitas vezes ela atende anseios e interesses de quem quer demonstrar trabalho. E o Flávio, infelizmente, não teve o acompanhamento de um advogado durante as diligências que foram realizadas, executadas ao longo do inquérito policial. O inquérito foi concluído, indiciando o Flávio pela prática. Ele foi prejudicado por isso, pelo fato de não ter um advogado? Com certeza. Isso não temos dúvida. Tanto é que o primeiro depoimento que ele dá, lá no dia 25 de janeiro, os policiais foram buscá-lo no apartamento da namorada dele. 5 policiais entraram lá, sem mandado judicial, sem ordem judicial, você tem que ir para a delegacia dar teu depoimento. Ele não foi nem intimado. Ele deu o depoimento dele, a primeira versão dele, sem a presença do defensor. Ele não teve a oportunidade de consultar um advogado. Eu vou respeitar esse posicionamento do senhor, eu só vou fazer uma pergunta, de repente, se o senhor não quiser responder, fique à vontade. Claro. Ele revelou algo para o senhor que pode trazer novidades a esse caso, mesmo que o senhor não possa revelar ainda?
O processo ele corre em sigilo, foi decretado segredo de justiça, então a gente vai se reunir no escritório agora, vai analisar tudo que foi passado para nós e, como eu disse anteriormente, qualquer coisa que eu fale aqui pode prejudicar uma estratégia de defesa. Então a gente vai agir nos autos, vai falar no processo e vai provar a inocência dele. Bom, esse então é o advogado do Flávio Campana, esse rapaz que aparece nas imagens, inclusive aqui era o dia em que ele estava sendo preso em Apucarana e trazido depois aqui para a cidade de Maringá. Essa história toda pode ter novos capítulos, porque ele diz que é inocente, os advogados dizem que vão colocá-lo em liberdade, ele diz que a polícia errou na investigação. Então, será que a polícia errou e colocou na cadeia um inocente nessa história toda? Ou, de repente, trata-se apenas de um desespero dele para se safar da prisão? É isso que nós vamos aguardar de agora para frente, acompanhando esse caso, a sequência do caso Magó, viu, Juliano?